Olá, está começando aqui pela TVL o resumo da semana. As principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau você vai ver a partir de agora. E vamos começar o resumo te fazendo um convite. Será neste sábado, nos principais semáforos da cidade, o pedágio beneficente do Instituto Sorrir para Down. Os recursos angariados serão utilizados para a manutenção das atividades da entidade. O pedágio será das 8 da manhã ao meio-dia. Seja generoso e ajude a ONG Sorrir para Down. E antes da sessão ordinária, os vereadores das comissões de Constituição, Legislação e Justiça e também da Comissão de Finanças e Orçamento analisaram 12 matérias. Acompanhe. 12 projetos estavam na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. 2 matérias foram retiradas a pedido do presidente do colegiado, vereador Egidio Becauser. Outras 3 propostas foram encaminhadas ao setor jurídico da Câmara para a elaboração de parecer por solicitação do relator, o vereador Flávio Linhares, o Flavinho. Na sequência, os parlamentares aprovaram 2 emendas de redação e 4 projetos, entre eles o decreto que aprova as contas da Prefeitura de Blumenau referente ao exercício de 2024. Uma matéria foi rejeitada e encaminhada ao arquivo. Já na Comissão de Finanças e Orçamento, 6 projetos foram aprovados. Entre eles, o que institui a campanha permanente Ônibus Inclusivo, voltada à acessibilidade de pessoas surdas no transporte público municipal. Todas as propostas aprovadas seguem em tramitação até a discussão e votação em plenário. Um evento com noite de autógrafos para lançar o livro O Menino que Acordou o Rio. Aconteceu nesta quarta-feira em Blumenau. Conheça um pouco mais sobre o autor e também a obra com a repórter Ana Paula Lauti. O nome do compositor e escritor blumenauense Márcio Folkman já é conhecido na cidade por ser um dos autores do hino oficial de Blumenau, além de hinos de outros municípios e times esportivos de Santa Catarina. Mas nos últimos tempos, ele tem se aventurado pela literatura infantil e lança o seu primeiro livro intitulado O Menino que Acordou o Rio. Eu tenho essa intenção de escrever um livro há muitos anos. Na verdade, eu já comecei uns 3 livros, só que lá pelo meio do livro, mais ou menos, eu via que não era exatamente aquele tema que eu gostaria de abordar. E aí fui deixando essa pauta do livro em stand-by. E agora, nos últimos anos, como vice-presidente do Instituto Sonho em Viver, que é uma ONG que realiza sonhos, eu pensei, poxa, a importância é enorme de fazer com que as crianças, desde cedo, tenham dentro de si essa coisa de sonhar e ir em busca da realização dos seus sonhos. Aí eu pensei, esse é o tema que eu quero escrever meu livro. E foi isso que eu fiz. Aí juntou um pouquinho do meu amor por Blumenau, para trazer o Rio Itajaí para dentro desse cenário todo. E aí juntei Blumenau, Rio Itajaí, juntei um tanto de consciência ambiental também, que tem várias pegadas assim dentro do livro, e principalmente essa coisa de sonhar, que eu acho uma coisa extremamente importante, não só para crianças, mas para o ser humano em si também. A história tem um caráter poético e educativo e apresenta o personagem Léo, um menino blumenauense que descobre que o rio da sua cidade também sonha. E a criatividade segue. Márcio conta já estar trabalhando em uma nova trama para o personagem. Estou na metade do livro, mais ou menos, que é mais ou menos uma continuação, mas com uma outra pegada educativa também, bem didático, mas onde o Léo vai ter mais alguma importância para passar para as crianças. A importância de incentivar as novas gerações que hoje estão tão envolvidas com as telas a apreciar a leitura também é uma motivação. Eu sou dessas pessoas mais antigas que eu gosto muito de ler, do cheiro do papel, que é tão falado, que muita gente gosta desse cheiro, eu sou uma delas. E eu acho que realmente a leitura é essencial. Se eu gostava muito de escrever e gosto até hoje, gostava de escrever na época da infância, é porque desde cedo eu aprendi a ler com a minha mãe palavras cruzadas, os gibis da vida de Zé Carioca e assim por diante. E eu acho isso fundamental, realmente fundamental. E essa ideia, de escrever para o público infantil para que
provoque essas crianças cada vez mais para que leiam também. E o governador Jorginho Melo cumpriu a agenda em Blumenau na semana passada. Entre os compromissos, participou da cerimônia do sino, que marca o fim do tratamento de pacientes com câncer, e também acompanhou as obras da nova torre do Hospital Santo Antônio. Acompanhe a matéria. O toque do sino ecoou pelos corredores do hospital como um símbolo de vitória e esperança. Daniel, de apenas 8 anos, finalmente está livre do tratamento contra o câncer. Desde fevereiro de 2024, o menino lutava contra a leucemia linfóide aguda, um tipo de câncer da medula óssea mais comum em crianças. A doença afeta a produção de células saudáveis do sangue e pode causar anemia, infecções e sangramentos. Agora, depois de meses de tratamento, o alívio chegou para toda a família. Eu bati o sininho e agora estou indo para minha escola brincando. Eu sou muito grata, primeiramente a Deus, muito, muito grata mesmo, porque só Ele sabe de tudo que a gente passou lá dentro daquele hospital, com todas as pessoas, mas principalmente Ele é o único que sabe de tudo que a gente sentiu, de tudo que a gente passou. O Daniel teve uma fase bem difícil, onde ele quase não resistiu, e ele foi muito corajoso, muito guerreiro. E hoje eu só tenho a agradecer. Foram dias bem sofridos e chegar nesse dia foi muito importante para a gente, e o alívio no coração não tem preço. E agradecer a todos, né, que participaram do tratamento do Daniel. Que Deus ilumine a vida de todos. A cerimônia do sino foi realizada na tarde de sexta-feira, dia 13. Além dos familiares, o momento contou com a presença da equipe médica e do governador de Santa Catarina. A amizade entre Daniel e Jorginho Melo começou em uma visita anterior do governador ao hospital durante a inauguração de um aparelho de ressonância. Na ocasião, entre brincadeiras sobre a careca do tratamento, nasceu uma promessa. Quando chegasse o fim da luta, os dois tocariam o sino juntos. O que me trouxe aqui no dia de hoje, a coisa mais importante que eu vim fazer aqui foi, junto com o Daniel, ver ele bater o sino. Bater o sino que ele se recuperou. O câncer dele foi dominado. Então isso não tem preço, não tem obra que pague. Então eu quero dizer para ele que ele é o cara. Ele é o cara que faz a gente se emocionar, né? Ele é o cara que agora vai viver bons tempos, vai pular, vai ter saúde. E isso é a coisa de mais importante que a gente tem na vida. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo pelo Hospital Santo Antônio vale a pena. Ainda na sexta-feira, o governador aproveitou a visita para acompanhar as obras da nova torre do Hospital Santo Antônio. O investimento do governo do estado é de quase 100 milhões de reais. O novo prédio terá 10 pavimentos e heliponto. A estrutura vai contar com 10 novos leitos de UTI, 122 leitos de internação, 4 salas cirúrgicas, 20 leitos de recuperação anestésica, unidade de hemodinâmica e uma nova central de materiais esterilizados, além de áreas de apoio e uma recepção geral. Fui lá na obra, eu vi, tive todas as explicações do desenvolvimento da obra, as etapas da obra. O trabalho que eles estão fazendo é um trabalho que orgulha a saúde de Santa Catarina. Orgulha o povo de Blumenau, o nosso espírito de sermos empreendedor, de fazer direito, de fazer bem feito, de não se entregar. Isso a gente vê resumido aqui. É por isso que eu tenho muito prazer em poder ajudá-los. Sou parceiro de viabilizar, como diz a Adriana, né? O governador que deu mais recursos na história do hospital. Eu tenho orgulho disso, tá? Que muitos momentos como esse aconteça sempre, sempre, sempre. As pessoas que entrem aqui sejam salvas e vivam felizes. Mais cedo, em Blumenau, o governador também assinou a ordem de reinício das obras da SC-108, no trecho de acesso norte do município. A obra prevê a implantação e pavimentação de cerca de 15 quilômetros do prolongamento da Via Expressa. Os trabalhos estavam paralisados desde agosto de 2024. E se você está com o seu currículo pronto, confira aqui na TVL onde estão as maiores oportunidades para encaminhar. Fique agora com as vagas do Cine.
Esta semana estão cadastradas no Cine mais de 500 vagas de emprego. Veja algumas das áreas disponíveis. Ajudante de carga e descarga, 8 vagas. 30 vagas para auxiliar de almoxarifado e 4 vagas para auxiliar de cozinha. Também 4 vagas para camareira. Para estoquista, são 31 vagas. Mecânico de empilhadeira, 3 vagas. Pedreiro, 4 vagas e servente de limpeza, 162 vagas. Para pessoa com deficiência, 7 vagas para auxiliar de produção. E nós vamos ao breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. A Câmara de Blumenau é o espaço onde a cidade se encontra para construir soluções. Aqui, a participação da comunidade é levada a sério. Por meio da Tribuna Livre, entidades organizadas podem fazer uso da palavra e apresentar demandas, propostas e reivindicações que impactam a vida dos blumenauenses. Para participar é simples. Faça a solicitação prévia, envie a documentação necessária e siga as orientações do regimento interno. Acesse o QR Code e saiba como levar a sua pauta para o plenário. Tribuna Livre da Câmara de Blumenau. A sua voz faz valer o seu direito. Estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E com o objetivo de ajudar na economia familiar, o Procon de Blumenau concluiu sua pesquisa de preços de ovos de Páscoa deste ano, com um total de 58 produtos selecionados por marca e o peso em gramas. A pesquisa foi realizada no período entre 6 e 13 de março em vários estabelecimentos e revelou a variação significativa entre os valores dos produtos. Em alguns casos, a diferença de preços ultrapassou a casa dos 50%. Para acessar a pesquisa, basta buscar o link que está na sua tela. E esta semana, no programa TVL Comunidade, entrevistamos a vice-prefeita em exercício, Maria Regina Soar. Na oportunidade, entre outros assuntos, ela falou sobre a sua satisfação e responsabilidade de estar assumindo a Prefeitura de Blumenau pela 9ª vez. Falou ainda sobre os investimentos na área da educação, bem como o desafio de distribuir material e uniformes escolares para todos os alunos. E também sobre os investimentos em mutirão para diminuir as filas na área da saúde. A demanda da área da saúde é uma demanda que é crescente e quem tem o seu problema, quem precisa, tem pressa, então é uma prioridade nossa sim. Nós temos feito alguns mutirões, finais de semana inclusive, no Centro de Atendimento à Saúde da Mulher, com preventivos, com atendimento de implantação de contraceptivos. Temos feito atendimento das nossas unidades básicas de saúde, abrindo aí no sábado também para a nossa comunidade. Em parceria com o Governo do Estado, tivemos um mutirão de ultrassom e mamografia, que aconteceu recentemente, agora a Carreta da Mulher, que estava instalada no município de Indaial. Muitas mulheres, mais de 1.000 mulheres foram atendidas lá. Então, assim, é uma demanda crescente, a gente sabe dos desafios, mas nós temos responsabilidade em trabalhar para atender toda essa demanda que bate na nossa porta. A entrevista completa com Maria Regina Soar, vice-prefeita em exercício pela 9ª vez em Blumenau, você pode acompanhar na grade de programação da sua TV Legislativa ou a qualquer momento através do portal da Câmara de Blumenau, no endereço que está na sua tela. E a Biblioteca Municipal de Blumenau promove até o fim de março mais uma edição da Semana da Troca. A iniciativa busca ampliar o acervo destinado a empréstimos e estimular o hábito da leitura na cidade. Depois de passar 42 dias embarcado em alto mar, o marinheiro blumenauense agora escolhe livros com calma em terra firme. Fábio soube da Semana da Troca e não quis perder tempo. Ele trouxe 20 títulos para a biblioteca e pretende levar para casa pelo menos uma dezena.
Eu recentemente retomei aí o hábito da leitura, né? O meu trabalho tem me proporcionado algum tempo aí disponível e a gente vai acumulando alguns livros com o tempo em casa, né? Então eu pensei, é uma grande oportunidade. Eu vi recentemente a matéria, né? Então achei, uma oportunidade de adquirir alguns novos livros, né? A gente economiza também, né? Eu tenho um gosto assim bem diversificado para leitura, né? Então eu tô vendo alguma coisa que é mais a minha cara recentemente, o que tem feito mais parte da minha vida. Então, talvez nem leve todos dos quais foi me disponibilizado para levar, mas eu acho que já é um começo, já é um grande avanço aí poder conseguir alguns livros diferentes aí, poder compartilhar com... Essa iniciativa é bem legal, não conhecia, né? Então, achei bem interessante. Esta é a 9ª edição da Semana da Troca, promovida pela Biblioteca Municipal de Blumenau, localizada no Centro Histórico. Mais de 800 títulos de diferentes gêneros estão disponíveis para os leitores. A campanha tem 2 objetivos principais: renovar o acervo destinado a empréstimos e incentivar o hábito da leitura. Os livros têm que estar em bom estado, por isso que a gente fala de 2018 para cá. Sem rasura, sem amarelado, sem mancha de água, sem estar rasgado, pintado, porque esses não vão poder entrar em nenhum desses projetos, né? E daí é esse o pré-requisito maior. E quem pode participar? Todo mundo, todas as idades, né? Só no primeiro dia, mais de 100 livros foram trocados. A expectativa da biblioteca é arrecadar cerca de 400 novos exemplares durante a campanha. A Semana da Troca segue até o fim de março, das 7h30 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar para o almoço. Além da troca, os leitores ainda podem pegar emprestado um dos mais de 55 mil livros que fazem parte do acervo da biblioteca. Cada exemplar pode ficar com o leitor por até 15 dias. Estudantes do 8º ano das redes municipais de ensino de Blumenau e de toda a região poderão participar de um concurso de redação sobre a imigração italiana no Médio Vale de Itajaí. A iniciativa integra as comemorações pelos 150 anos da chegada dos imigrantes italianos em Santa Catarina, promovido pelo Lira Círculo Italiano de Blumenau, em parceria com as secretarias municipais de educação da região. O concurso propõe a produção de textos no gênero memória literária, resgatando costumes e tradições da cultura italiana na região. As redações serão feitas em sala de aula, com seleção inicial nas escolas e também etapas municipal e final. Os melhores trabalhos serão premiados com o livro Blumenau em Cadernos, 150 anos da grande imigração italiana de Santa Catarina. E os 3 primeiros colocados participarão de uma cerimônia na sede da entidade. O resultado será divulgado no dia 4 de maio. E o espírito de Páscoa já tomou conta das ruas de Blumenau. Desde o dia 11 de março, a cidade deu início a uma das programações mais lúdicas e esperadas do ano. As atrações seguem até o dia 12 de abril. Veja mais. O colorido das casquinhas já toma conta de Blumenau. A programação oficial de Páscoa na Vila Germânica está recebendo diversos visitantes desde o início deste mês. Este ano, o evento tem como tema a aventura de cacau no mercado mágico de coelhos. E é um convite para crianças e adultos voltarem a sonhar. Nossa Páscoa tão esperada chegou, a Páscoa em Blumenau, e trazendo algumas novidades, né? Como já o tradicional, as paradas com os personagens, a nossa personagem que ficou símbolo da Páscoa desde o ano passado, a Cacau, que inclusive foi batizada através de uma consulta, de uma votação pública, né? Esse ano ela vem com mais 2 amiguinhos também. E é isso aqui, é a nossa Vila de Páscoa, com bastante atração, com artesanato, com oficinas de pintura de rosto, pintura de casquinhas de ovos, oficina com coelhinho de pano, então diversas atrações, a praça de alimentação, roda gigante e também a descentralização da nossa Vila de Páscoa para outros pontos da cidade. No
Parque Ramiro Ridger está montada a tradicional Osterbaum. A Prefeitura Municipal também ganhou enfeites instagramáveis, enquanto a prainha recebeu o ovo de Páscoa feito pelo artista plástico Guido Royer. E a novidade são as celebrações religiosas que vão ocorrer em alguns pontos da cidade. As atrações de Páscoa na Vila Germânica seguem até o dia 12 de abril. E a programação completa você encontra no site da Prefeitura Municipal. Todos os dias, a partir das 8 da manhã, quando os portões da Vila Germânica se abrem, ela já está aberta para contemplação e geralmente no dia a dia, a partir das 19 horas, com as atrações culturais, com paradas com os personagens de Páscoa, as oficinas, a praça de alimentação e todos os outros atrativos que a gente tem aqui dentro. O resgate de importantes tradições faz com que a cidade esteja especialmente bela nessa época do ano. Então, aproveite para celebrar com a sua família a Páscoa em Blumenau. A gente quer deixar aqui a cidade de Blumenau de portas abertas, a Vila Germânica e todos os outros pontos onde a gente tem essa tematização de Páscoa aberta ao público, lembrando que aqui na Vila Germânica também a gente tem catraca na entrada, mas a entrada é livre, é de graça, não paga nada para entrar aqui dentro. A catraca, às vezes ela assusta um pouquinho, mas ela está ali só para controle do número de pessoas. Então são todos muito bem-vindos para que passarem momentos agradáveis com a família, nesse clima de Páscoa, esse clima do bem, para que todos saiam daqui encantados. Venham com a família, tragam seus filhos e seus amigos, que eu não tenho dúvida nenhuma que vocês sairão daqui com o coração bem mais leve. E a sessão ordinária da Câmara de Blumenau desta terça-feira contou com a participação do presidente do SAMAI. Ele apresentou dados sobre o abastecimento de água na cidade. Os vereadores também analisaram e aprovaram projetos e outras matérias. Acompanhe o resumo da reunião. O presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas, participou da sessão de forma voluntária. Da tribuna, ele atualizou os vereadores sobre os serviços da autarquia, os desafios na rede de abastecimento e os investimentos previstos. Segundo Vargas, o SAMAI registra um superávit de 15 milhões de reais que deve ser aplicado em melhorias no sistema. Ainda de acordo com o presidente, em um ano, a capacidade de produção de água aumentou cerca de 30%. Agora, a expectativa é pela conclusão da ETA 5. Ano passado, com todas as melhorias que a gente fez, foram 47 milhões de reais investidos em tratamento, produção e reservação de água, que aumentou em 30% o volume de água produzido em Blumenau. E também foram mais 15 quilômetros de redes novas. Para esse ano, estão previstos a gente entregar ainda mais 30% de água e ano que vem mais 30% de água. Então, nesses 3 anos, vamos mais que dobrar a capacidade de produção de água do SAMAI em relação ao ano de 2024. Também serão cerca de 21 quilômetros de novas redes e mais 2 reservatórios, totalizando esses 2 reservatórios cerca de 10 milhões de litros, para que não falte água na torneira do blumenauense. Os vereadores querem ouvir cada vez mais o SAMAI trazendo esses esclarecimentos, porque a população procura os vereadores. E as respostas que vieram são aquelas que trazem alguma esperança. Os investimentos sendo concluídos ali por volta do inverno, então agora a gente dá esse voto de confiança para o SAMAI sanear esses problemas da oferta de água. Não só o nosso gabinete recebe reclamações, como a gente sente a falta da água. Relatei, inclusive, para o presidente do SAMAI, que na minha própria casa
água turva, então é um episódio que acomete todos os blumenauenses e a gente tem visto isso acontecer com alguma frequência. E é importante a gente ter essas respostas do SAMAI. Esse é um problema da gestão passada, mas essa gestão tem obrigação, primeiro, de dizer quem é o responsável pelos últimos anos de deixar esse desabastecimento da nossa cidade, principalmente com falta de investimento. Então ele tem que dar nome aos bois, tem que dizer quem são os responsáveis da gestão passada que causaram, e foi o que ele fez. Deixar claro que esse problema é um problema de investimento e por isso está faltando água. Mas principalmente dizer o que está sendo feito agora até a ETA 5 ficar pronta, que é o que a população quer saber. A população quer saber água na torneira e não desculpas. A sessão também contou com a presença do deputado estadual Sérgio Mota, do Republicanos. Nós estamos fazendo uma agenda aqui na região, através do nosso vereador Egídio Bercauser. Nós estamos visitando lideranças e também conferindo as emendas que nós destinamos para a educação, para o esporte. Foram 730 mil reais que nós destinamos. Tem também uma ambulância que nós estamos destinando. Estamos já vendo algumas documentações que está faltando para que isso chegue, a ambulância chegue aqui ao município de Blumenau. Então foi uma agenda bem produtiva. Ainda vamos seguir ainda visitando liderança na pessoa do nosso vereador Egídio Bercauser. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram 4 projetos de decreto legislativo em redação final. Outros 3 da mesma natureza passaram em única discussão e votação. Também avançou em segunda discussão um projeto que garante prioridade de matrícula para irmãos na mesma unidade da rede municipal e no mesmo turno. Além disso, foram aprovados requerimentos, indicações e moções. Ainda nesta terça, os parlamentares receberam a confirmação de que o secretário Daniel Ostins vai comparecer à Câmara. O pedido foi aprovado no dia 12 de março e está dentro do prazo regimental. Ele deve prestar esclarecimentos sobre os serviços feitos na cidade na sessão de quinta-feira, dia 19 de março. Vamos a um breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. A Câmara de Blumenau é o espaço onde a cidade se encontra para construir soluções. Aqui, a participação da comunidade é levada a sério. Por meio da Tribuna Livre, entidades organizadas podem fazer uso da palavra e apresentar demandas, propostas e reivindicações que impactam a vida dos blumenauenses. Para participar é simples. Faça a solicitação prévia, envie a documentação necessária e siga as orientações do regimento interno. Acesse o QR Code e saiba como levar a sua pauta para o plenário. Tribuna Livre da Câmara de Blumenau. A sua voz faz valer o seu direito. E nós estamos de volta aqui no resumo da semana. E o PROCON de Blumenau determinou nesta quinta-feira que todos os postos de combustíveis da cidade justifiquem em até 48 horas os recentes aumentos nos preços. As medidas surgem após diversas denúncias de consumidores sobre reajustes considerados excessivos e, em alguns casos, aplicados mais de uma vez no mesmo dia. O órgão aponta que há indícios de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a elevação de preços sem justa causa, conforme estabelece o artigo 39 no item 10. Os estabelecimentos deverão apresentar ao PROCON documentos, como notas fiscais de compra, registros de estoque e outros comprovantes que expliquem detalhadamente os motivos dos aumentos. O descumprimento do prazo poderá levar à abertura de processo administrativo com possibilidade de aplicação de multas e outras sanções. E o plenário do Legislativo reuniu entidades, profissionais e cidadãos para fazer a entrega de moção nesta quinta-feira. Veja como foi a noite de homenagens. A primeira sessão solene de 2026 aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e prestigiou entidades e profissionais de diferentes segmentos. A vereadora Cristiane Loureiro fez a entrega de 6 moções de louvor. Sempre quando tem essa sessão solene, eu procuro personalidades, pessoas que realmente fazem a diferença na nossa cidade, pessoas que merecem e que contribuem, né, com a economia da nossa cidade, com geração de emprego e as empresas que estão aqui hoje, as pessoas são pessoas especiais escolhidas a dedo.
A Associação dos Grupos Stammtisch e Confrarias de Blumenau foi homenageada pelos 25 anos do Stammtisch. O representante do grupo agradeceu a honraria. A gente agradece, o Poder Executivo, por intermédio da vereadora Cristiane Loureiro, essa moção de louvor à nossa associação. 25 anos se passaram, a gente tem deixado cada ano uma marca positiva nos nossos encontros. Nós temos aí mais de 250 grupos, 200 grupos se encontram anualmente. Então, um registro de agradecimento ao poder pela moção. A professora de dança do ventre, Josiane Baluta, foi reconhecida pelas 3 décadas de atuação e pelo apoio aos atletas que representaram Blumenau nos Jogos Abertos da Terceira Idade, o JAST. Eu fico muito grata ao reconhecimento pelo esse trabalho de 30 anos que eu venho feito aqui em Blumenau e agradecer a Cristiane Loureiro por esse olhar pela mulher, pela inclusão. A valorização da força feminina também foi exaltada com a entrega de moções a Joana Tomil pelos 50 anos de serviços prestados à saúde e bem-estar à frente do Centro Físio Valora. E a Luana Faveta, que atua no setor de tecnologia e cibersegurança com projeção internacional e incentivo ao empreendedorismo feminino. Para mim, representa a resiliência de ter chego, Estou com meus 36 anos, eu estou na área da tecnologia desde os 15. E desde os 15 anos, as nossas mulheres na área da tecnologia, somos a minoria das salas, nos trabalhos, na nossa área. Então, eu vim numa área do design, da informática, e agora, faz alguns anos, entrei na área de cibersegurança. E é uma área majoritariamente masculina. Então, estar nessa área, estar aqui agora, representa essa resiliência da gente poder ter essa voz para poder puxar outras mulheres para também conquistar esse lugar. Não quer dizer que a gente vai ser mais, a gente precisa só ser igual. Ainda receberam reconhecimento a Portal Imóveis pelos 25 anos de história e Tiago Vinícius Vieira pela contribuição nas áreas de cibersegurança, direito digital e perícia forense. E o outono começou nesta sexta-feira, a partir das 11h45, sob a influência de calor e sensação de abafamento, herdados do verão. A previsão indica que a estação será marcada por temperaturas acima da média histórica, além de forte variação térmica ao longo do dia e períodos de instabilidade. Caracterizado como uma estação de transição entre o verão e o inverno, o outono mantém especialmente nas primeiras semanas dias quentes e úmidos, enquanto as manhãs passam a registrar queda gradual nas temperaturas. Esse contraste favorece a amplitude térmica, com amanheceres mais frios e tardes ainda mais elevadas. E estudantes que utilizam o cartão escolar no transporte coletivo de Blumenau têm até o dia 31 de março para atualizar o cadastro para o ano letivo de 2026. Após esse prazo, não será possível comprar novos créditos. Acompanhe a matéria com o Pedro Mariano. O recadastramento pode ser feito pelo próprio estudante ou pelo responsável legal. O serviço está disponível online ou presencialmente na central de atendimento da Blumob, na Rua Ceará, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados até o meio-dia. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar declaração de matrícula atualizada com carimbo e assinatura da instituição de ensino, documento pessoal e comprovante de endereço de Blumenau emitido nos últimos 60 dias. O prazo termina no dia 31 de março. Após essa data, o cartão segue válido, mas sem a possibilidade de compra de novos créditos. O benefício é destinado a estudantes que moram a pelo menos 1 quilômetro da instituição. O uso é pessoal e intransferível e o descumprimento pode levar à suspensão do cartão. Mais informações estão disponíveis no site da Blumob. Mais de 20 alunos, entre crianças e adultos, estão transformando a rotina através da equitação adaptada. O projeto da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência une terapia e esporte. Veja a reportagem com a Ana Paula Lauti. O
movimento é suave, mas o impacto na vida de quem está em cima da sela é muito grande. No Rancho Equestre, localizado no bairro Itoupava Central, acontecem as aulas de equitação adaptada, oferecidas pela Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto desde 2017. A modalidade possui atualmente 22 alunos entre 6 e 46 anos e é conduzida por profissionais especializados, sendo 2 educadores físicos e uma pedagoga equitadora. O projeto da equitação, ele veio através da ecoterapia, né? Como eu já atuava como pedagoga e já atuei como ecoterapeuta também, a gente fez um projeto, apresentou para o Paradesporto, para a PES Blue, e aí desde lá eles aceitaram essa proposta e vem acontecendo então a equitação adaptada no Paradesporto. Mais do que uma aula de montaria, o que acontece é uma mistura de superação e carinho. Para quem tem deficiência física ou visual, o cavalo virá uma extensão do corpo, ajudando no equilíbrio e, principalmente, na confiança. Andar a cavalo movimenta o corpo inteiro, né? São muitos estímulos ao mesmo tempo. Trabalha tanto a questão motora quanto a questão emocional, né? Então, é como tu comentou, o equilíbrio eu acho que é a chave, né, da equitação, ajuda muito no equilíbrio, coordenação motora, autoestima, socialização, cuidado com o animal, a paciência. Às vezes a criança é muito agitada, então a equitação ajuda a ter esse controle, autocontrole, né? Ajuda em todos os aspectos. Bruna, de 13 anos, faz as aulas uma vez por semana desde 2021 e reforça o quanto a atividade tem ajudado. Antes eu não tinha equilíbrio praticamente nada, assim, e agora o meu equilíbrio ele melhorou muito depois da equitação. E o que mais que essas aulas trazem pra ti, assim? Tu fica contente em estar aqui? A tua mãe falou que por ti tu faria todo dia, é verdade? Sim. Eu fico muito contente, assim, muito feliz, porque cavalo é um dos meus animais preferidos e além das aulas, assim, né, de ter várias atividades, assim, a gente também cria uma conexão com os cavalos. As famílias também percebem a evolução ao acompanharem o desenvolvimento de quem pratica, como relata a mãe do Lucas, de 10 anos. O Lucas mudou muito nesses 5 anos que ele faz a equitação aqui. Ele não só na mobilidade, como no comportamental também. O Lucas ficou uma criança com mais destreza no dia a dia, com mais empatia com os animais. Ele gosta muito do animal em si, do cavalo. Então trouxe bastante benefício, tanto social quanto físico para o Lucas. Aqui eu tenho um monte de animal. Eu me divirto muito. O cavalo me deixa bem feliz. Ficar em cima de um cavalo já me deixa bem feliz. No mês de abril, será lançado um link com novas intenções de vaga. Quem tiver interesse pode entrar em contato e preencher o formulário para entrar em uma lista de espera. A gente vai chamar essas pessoas, fazer uma avaliação para ver se é possível ou não participar das aulas de equitação e aí a partir dali já iniciam nas aulas daí. A gente atende deficiência física e visual a partir de 5 anos de idade. E a deficiência síndrome de Down esse ano é uma novidade, a gente até então não tinha tantas vagas, né? Agora a gente vai conseguir atender também crianças com síndrome de Down de 5 a 10 anos de idade. Pessoas adultas com deficiência física ou visual podem também.
E a tribuna do Legislativo foi utilizada pelo secretário municipal de Conservação e Manutenção Urbana. Ele prestou esclarecimentos sobre as dificuldades e reclamações dos serviços de manutenção na cidade. Assista a esse e outros destaques da sessão ordinária desta quinta-feira. Atendendo a um requerimento de autoria do vereador Adriano Pereira, o secretário municipal de Conservação e Manutenção Urbana esteve no Legislativo para esclarecer algumas situações em relação aos serviços de limpeza pública, roçada, conserto de tubulações, calçamento, tapa-buracos, drenagem e patrulhamento, diante do aumento das demandas e reclamações apresentadas pela população. O chefe do Cessur fez uma apresentação e, ao final, respondeu questionamentos dos parlamentares. A gente apresentou aqui todo o nosso trabalho desse um ano de Secretaria de Serviços Urbanos, né? Todo um diagnóstico inicial na Secretaria, todo o trabalho que tem sido feito, né? E os contratos aí que a gente tem preparado para atender a manutenção urbana da cidade, roçada, manutenção de vias, equipamentos. A gente fez um diagnóstico inicial lá, né? Alguns contratos a gente não tinha, então a gente pegou a Secretaria sem contrato de poda, hoje a gente está executando o contrato de poda, sem contrato de fornecimento de macadame, hoje a gente tem o contrato de fornecimento de macadame. Nós não tínhamos na Secretaria e na cidade um contrato de pintura anti-pijação, hoje a gente tem, né? Teve uns contratos que demoraram um pouquinho mais, teve um contrato de manutenção que ficou um pouco parado no Tribunal de Contas, mas a gente acabou cancelando esse contrato e já está aí nos próximos dias lançando um novo processo. O secretário explica as dificuldades encontradas em relação ao serviço de roçada, que estava com o contrato desatualizado. É um contrato de 6 anos atrás. Eu cito sempre o exemplo seguinte: ano passado e recentemente a CEPLAN entregou 13 praças. A gente foi entregue também o calçadão ali da Prainha. Foi entregue também a Prainha, né? E isso tudo entrou num contrato já antigo que a gente tinha e tendo que dar conta dessa roçada, né? Então hoje a gente lançou, inclusive no dia de hoje, o novo contrato da roçada na cidade e aí possibilitando vários equipamentos novos para agilizar todo esse serviço. Nos próximos dias também é lançado um novo contrato de manutenção da cidade, também nesse sentido, com atualizados quantitativos, de um formato novo para atender melhor a comunidade. Ainda durante a sessão ordinária, o presidente da Câmara de Vereadores promulgou a Lei nº 9.856. O projeto de autoria do vereador Jovino Cardoso teve o veto total do Executivo derrubado em plenário. Na ocasião, os parlamentares concluíram que a proposta não impõe obrigatoriedade à Prefeitura, mas estabelece uma diretriz para reduzir impactos no trânsito da cidade. O autor traz mais detalhes. Projeto importante que viabiliza para a cidade várias questões. Primeiro dela, a questão da mobilidade. O sistema hoje da nossa cidade, o sistema de mobilidade urbana está bem comprometido. Esse projeto facilita com que as obras que são feitas de manutenção nas nossas vias públicas, elas sejam deliberadas a fazer no período noturno, onde as empresas têm autorização para fazer as obras no período noturno. Sendo assim, não vai haver grandes congestionamentos durante o dia, que horários de pico, seja das 6 da manhã até as 19 horas, 20 horas da noite. Então isso contribui com a mobilidade urbana na cidade de Blumenau. Além disso, né, traz mais segurança, traz mais qualidade de vida para a nossa gente, para o povo que vive a nossa cidade o dia a dia. Além disso, os vereadores aprovaram projetos, requerimentos, moções e trataram de temas importantes na tribuna durante os pronunciamentos. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. Resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!